Sejam bem-vindos ao Sala de Espera, um podcast idealizado pelo Veríssimo e Viana Advogados, e nosso objetivo aqui é compartilhar histórias e experiências de médicos e médicas que estão fazendo diferente, mas tudo isso com um tom descontraído, leve, mas que traga um viés resolutivo para você poder utilizar essas informações também para resolver os seus problemas e ter alguns insights. Acompanhe os episódios, nossas redes sociais e seja muito bem-vindo. No episódio de hoje, vamos conversar com um médico que desenvolve alguns dos melhores e mais belos narizes do Brasil. Ele é otorrinolaringologista, palestrante internacional, professor, desenvolveu um método próprio para garantir a maior assertividade na rinoplastia, além de desenvolver equipamentos próprios para auxiliar nesse tipo de cirurgia. Fundador do instituto que leva seu nome, seja muito bem-vindo, Guilherme Scheibel. Opa, muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Boa, que legal. Mais uma vez reunidos. Guilherme, para começar, conta pra gente um pouquinho mais de como foi a sua jornada em relação a escolher a medicina, depois especialidade e etc. Eu acho que eu nunca tive dúvida de que eu seria médico, né? Não sei se por alguma questão de dom, alguma questão minha ou se familiar. Meu pai é médico, eu sempre me inspirei muito nele. Mas o que eu ouço falar da minha infância é que eu queria saber como tudo funcionava por dentro. Eu me lembro pegando lagartixa e aí jogava uma crueldade, né? Eu jogava água quente na lagartixa, ela meio que dava uma morridinha, não 100%, aí eu virava ela de ponta cabeça para ver o coraçãozinho dela bater. Então, pegava a formiga, cortava a cabeça da formiga, queimava no... Então, vivia fazendo experiência. E também sempre quando eu me machucava, por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui no dedo esquerdo, que o jardineiro um dia foi lá em casa cortar, tinha uma trepadeira lá, e aí largou o facão com a planta. Eu tentei cortar, 5 anos assim, tentei cortar a planta no chão, porque o chão era meio irregular de pedra, não cortou. Eu tive a brilhante ideia de botar meu dedo embaixo da planta. Funcionou. Cortou o dedo e não cortou a planta. Enfim, aí quase arranquei o dedo fora e fui lá para dar ponto. E aí na hora de dar ponto, queriam colocar coisa na minha cabeça. Eu, não, mas que jeito, não vai tampar a cara da criança, vai enfiar uma anestesia troncular, outra aqui. Depois que eu fui entender isso, que é medicina, que a criança não para. E aí a mãe falou, se você não deixar ele ver, ele não vai deixar você fazer. Eu falei, então tá bom. Aí pegou, me tirou o pano da cara olhando. E fiquei olhando. Na anestesia aqui, não chorei, não fiz nada. Os médicos falaram, nunca vi nada igual na minha vida. Ia ser médico. E aí teve mais também. Eu tive meningite também, eu tive que fazer uma punção, aí tinha uma agulha desse tamanho, eu queria ver a agulha, o médico também falou, deixa ele ver, senão não vai deixar você fazer. Aí mostrou a agulha, eu virei de lado, fiz a punção lombar. Então tinha um pouquinho já dessa, não sei se é dessa atração por humanos ou esse curiosidade. Não ter medo, curiosidade, que sempre me trouxe um pouquinho dessa área. E aí, obviamente, meu pai também era otorrino. Começou a fazer plástica um pouquinho depois, quando eu estava já na faculdade. Mas eu acho que eu sempre, quando pensava em alguma questão de profissão, não, vou ser médico. Então nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa. A não sei ser piloto de Fórmula 1. Olha lá. Gostava de dirigir, mas não tinha talento. Mas é engraçado isso aí, né? Eu, por exemplo, entrei no direito sem saber e lá atrás eu queria ser guarda florestal. Assim, nada a ver também com piloto de Fórmula 1 e médico, mas a gente vai seguindo. Guarda florestal, da onde isso? E o meu pai é agropecuarista, então assim, ele nunca esteve muito feliz com essa minha decisão. Mas da onde surgiu essa ideia de guarda florestal? Cara, eu acho que porque eu gostava mais um pouco de animal e de entender, né? Podia ser veterinário, quais animais eram em tais lugares. Então, mas a parte do sangue, de cortar, não era muito minha praia. Eu sei, você não... Então o veterinário acabou não sendo. Mas aí passou, meu pai ficou mais tranquilo, falou, não, vai ser advogado que é melhor pra mim do que ser guarda florestal. Guilherme, e você falou que seu pai já era médico, tudo te inspirou, com certeza, né? E como que foi esse início de carreira, de ir trabalhar com ele? Não foi muito legal. Por quê? Na verdade, assim, não por ser meu pai, mas no início de carreira eu imaginava assim, né? Meu pai era um dos otorrinos mais famosos de Maringá, tinha fila de espera para atender com ele, lotado, e eu achei que eu fosse chegar aqui e automaticamente fosse ter um monte de paciente. E aí foi um pouco frustrante. Você chega lá e aí não acontece as coisas. E aí fiquei muito tempo assim, atendendo muito poucos pacientes, até que eu fui procurar outros lugares para trabalhar. Fui para atender convênios de
mais populares aqui em Maringá. E aí era super lotado. Eu atendia lá, atendia Cisamuzep também, que é tipo um SUS de Maringá, né? E nessa época eu cheguei enfim, eu distanciei um pouco da clínica privada e praticamente eu trabalhava mais fora da minha clínica do que na minha clínica. Então, minha rotina. Teve acho que 2 meses que eu usei a fila do Cisamuzep sozinho de Maringá. Nossa Senhora. 800 pacientes. Aí eu atendia de manhã lá nesse plano de saúde, das 8 até meio-dia, atendia uns 30 e poucos pacientes. Nossa. Era rápido. E isso que é o chato de se atender desse jeito, porque... Claro. Tem que ter fluxo, né? Só que eu ainda assim, eu tinha consulta lá que eu demorava 1 hora. Eu me atrasava porque as consultas de tontura, algumas coisas assim que você tinha que investigar muito, eu não conseguia. Eu sempre queria fazer muito pelos meus pacientes. Então isso me prejudicava, que eu atrasava e, por exemplo, eu indicava a cirurgia porque a cirurgia pagava muito mal, mas muito, muito mal, porque pagava menos que um exame. Se eu operava, eu conseguia fazer 3 amígdalas, por exemplo, uma manhã e pagava na época, pra você ter noção, que a pessoa não acredita nisso, acho que há 5 anos atrás pagava R$99 uma amígdala. Botar uma criança na mesa para operar ela e corneta era R$24. Aí se fizesse outro lado era metade, era R$12. Então, tipo assim, era ridículo, não compensava, só que eu não conseguia ver aquela criança sofrendo, roncando e não operar ela. Então, eu tinha uma fila de espera de cirurgia gigantesca. Eu deixei de fazer muitas coisas no meu sábado, porque eu tinha que deixar o sábado de manhã para operar esses pacientes e o centro cirúrgico não rendia. Então, por mim, eu operava em 12 minutos. Se eu tivesse 10 salas, eu rodava as 10 salas sozinho. Mas tinha uma sala só e era uma enrolação e, enfim... Aí até me perdi, o que eu ia explicar como é que era o fluxo. Aí, enfim. Aí atendi até meio-dia, saía de lá, nem lembro se eu almoçava, eu ia direto pro Cisamuzep, atendia da 1h30 até as 3h30, aí atendia mais 20 pacientes em 2 horas, mas era mais indicação de cirurgia, então era mais rapidinho mesmo. Já vinha meio encaminhada, era só para dar um aval. Aí depois eu ia pra minha clínica, atendia lá o que tinha de paciente particular, uns 2, 3... Bem diferente da rotina da manhã. E aí, nessa época, eu ia à noite no Cisamuzep, ainda no hospital municipal, acho que naquela Baixadona, acho que é municipal, nem lembro mais. E lá, essa época, eu ficava, sei lá, das 6 até as 10 da noite. Eu tinha muita gente. E depois saía de lá e fazia aula de bateria às 11 da noite. Eu não sei que dia certo. Não, quantas horas tinha o seu dia, né? Mas enfim, aí foi uma época bem puxada. E, enfim, esse foi o começo / meio da minha carreira. Logo que você voltou. Legal. E aí, quando que você começou a olhar para a rinoplastia? Foi primeiro já quando eu estava na faculdade, na residência. Na residência eu tô indo por faculdade. Meu pai começou a fazer. E eu assisti uma cirurgia e falei, nossa, que cirurgia legal. Já vi o resultado ali na hora, mudava, assim... Que quando você trabalha com otorrino, tudo é muito interno. Você faz cirurgia, você olha o paciente não mudou nada, sabe que mudou dentro, mas você vê que não teve... Parece que não aparece o que você fez. E para o paciente que está com uma doença, você curar ele da doença, você trouxe ele de volta ao normal. Quando você faz uma rinoplastia, você transformou a vida da pessoa de uma forma que ela não se via antes. Então, você não traz a pessoa de volta ao que ela é. Então, até a questão de gratidão, a gente percebe que os pacientes que mexem com a parte estética têm uma gratidão muito maior pelo que você fez por eles do que um paciente que você curou da sinusite ou que você melhorou a respiração, porque são coisas que a pessoa já tinha antes e você só devolveu o que já era dela. Agora não, quando você faz uma cirurgia dessa, você transforma a vida da pessoa. Então, não somente você vê um resultado, isso é uma coisa que é mais artística, é muito complexa, é muito difícil, e isso aí me atraiu. Então, foi nessa época já que eu já comecei a ver a rinoplastia com um olhar diferente. Legal. E, Guilherme, até pouca gente sabe dessa sua trajetória, né? Todo mundo imagina que pelo seu pai ser rino, você já teve uma trajetória muito tranquila, entrou na clínica, surgiram 1 milhão de pacientes. Então é até uma surpresa, né? Saber de toda essa sua trajetória ali no Cisamuzep, tudo. Mas você se tornou uma referência internacional, né? Como que foi essa sua caminhada? Ela foi rápida? Foi uma surpresa para você ou foi tudo muito intencional? E acho que uma outra pergunta, né? Isso foi planejado? Sim, ou as coisas foram acontecendo? Não, eu lembro quando eu fui visitar
Assim, é interessante isso porque depois que eu fui entender o que aconteceu, foi de uma hora para outra que aconteceu, mas na verdade não é, foi uma construção de muito tempo que culminou naquele momento. Então, que nem fala, carreira de artista, o cara fica lá 10 anos gravando coisas para de repente, nossa, o cara explodiu do nada. Não foi do nada, teve toda uma construção antes. Então, para mim foi mais ou menos assim, eu já gostava de rinoplastia, eu não fiz nenhuma rinoplastia na minha residência, eu não treinei, porque bem no meu ano teve um problema com o SUS, no hospital, não deixaram mais fazer cirurgia. E aí eu só assistia as do meu R1 e R2, no meu R3, que era vez operar, não operei. Mas continuei vendo cirurgias do meu pai, sempre interessado no tema, sempre estudando. Aí terminou a residência, como eu tinha pouco paciente inicialmente, eu fui fazer fellows. Eu fui para os Estados Unidos várias vezes, eu acompanhava um dos maiores nomes lá, Rick Davis, Toriumi. São os que eu mais me alinho com a filosofia. E aí eu já vi uma rinoplastia muito diferente da que era feita aqui. E aí comecei a fazer algumas cirurgias com meu pai. Aí comecei a implementar um pouquinho das técnicas. Ele começou a deixar eu operar um pouco, pegar um pouquinho de mão. Eu comecei a fazer o que eu tinha aprendido lá. E a gente começou a ter resultado muito melhor. Isso foi em que ano, mais ou menos? Assim, só pra gente ter uma ideia de linha do tempo. 2000, eu fiz faculdade de 2004 a 2010. 2010 a 2013 fiz a residência. Então foi 2014. Entendi. 2014, 2015. Aí fui, aprendi. E aí eu comecei a... Eu lembro que eu conheci uma menina, ela falou assim, Guilherme, por que você não começa a postar coisa no Instagram? Instagram ninguém usava na época, né? 2014. Tava começando, acho que ainda era Facebook. Era só foto. E aí, vamos fazer e tal. Aí eu falei, fala uns temas aí. Fala ronco, zumbido, amígdala. Eu falei, cara, eu não quero falar disso, eu não gosto. Tipo, não é que eu não gosto, mas não é a minha paixão isso aí. Eu quer saber? Eu vou falar só sobre nariz. E aí eu comecei a falar no Instagram de rinoplastia. Aí os poucos casos que eu tinha, eu postava. Meus resultados eram muito diferenciados da época. E aí começou a dar um movimento que eu não esperava. Então, foi intencional? Foi porque, assim, não porque eu simplesmente queria compartilhar as coisas que eu estava fazendo, na minha paixão, dos meus resultados, da obra de arte que eu fazia, e aconteceu. Dei uma... Não sei se foi sorte de pegar o começo do Instagram também, que foi muito rápido. Aí eu lembro que eu fui convidado dos Estados Unidos, que quando eu fui lá no Rick Davis, eu via como é que funcionava para eu operar um paciente de rinoplastia. Né? Chegava, paciente para fazer desvio de septo, você se incomoda com o teu nariz também? Não, mas dá pra ele. Eu tinha que vender o porquê ele deveria fazer uma cirurgia. E não é legal isso, porque você perde um pouquinho da posição de poder explicar os riscos. Tipo assim, você quer fazer, mas é assim, assim, assado. Lá é um pouco invertido. Então, se eu começasse a falar muito dos contras, dos possíveis problemas, consequências, você já não perdia o paciente. Então, que era o paciente que não tinha pensado em fazer um nariz antes, você tem que vender um sonho para ele. Então, eu falei, nossa, que legal você ter paciente procurando para você poder ter esse tipo de postura diante do paciente, poder trabalhar com isso de uma forma diferente. E eu falei, nossa, eu imaginava que isso comigo acontecer no final da minha carreira, sei lá, com 40 anos, eu vi meu pai, ainda trabalhava com otorrino, né, com a idade que ele tinha. E aí, quando eu comecei com esse negócio do Instagram, foi tudo muito rápido. Tipo assim, eu falei, eu cheguei no final da minha carreira em questão de, sei lá, 6 meses, eu estava paciente do Brasil inteiro me ligando para operar comigo. Eu falei, gente, que loucura. Então, foi uma coisa que aconteceu muito rápido. Não foi intencional, mas, de certa forma, foi algo que aconteceu por conta de todo o preparo que eu tive e ali a questão de compartilhar os resultados na rede social. E o que você fez assim como uma aposta na sua carreira hoje é praticamente obrigatório para o médico ter a exposição do serviço dele ali nas redes sociais, né? Principalmente para essa parte estética. Eu acho que ninguém hoje procura um médico que não tenha minimamente o trabalho dele exposto em uma rede social. Virou uma vitrine para todo profissional, né? Mas aí o paciente chega em vocês já com uma carga de expectativa, às vezes, inatingível. E as redes sociais, ao mesmo tempo que elas são muito boas, elas são uma armadilha. Como conseguir balizar isso, trazer essa informação para o paciente, alinhar expectativas? Eu pensei nisso hoje, inclusive, que eu estava lembrando de um paciente que eu atendi esses dias, mas assim, indo no detalhe do detalhe do detalhe, e eu falei, gente, a gente criou isso, né? Porque a gente mostra resultado bonito na internet, e todo mundo vem com aquela expectativa, e que antes eu acho que era, nossa, se melhorar tá bom, hoje a pessoa busca a perfeição. Então,
de uma certa forma, a gente gosta de mostrar nosso trabalho, mas nem todos ali a gente consegue atingir aquele nível de perfeição, depende da pele, depende de muita coisa. E também, às vezes, o paciente não entende que é uma cirurgia que pode acontecer. Eu sempre falo, aí a questão tem que alinhar em consulta. Falo, eu entendo, você me procurou, você quer esse resultado, mas olha, o nariz não fica perfeito, a gente tem as limitações, tem a questão da cicatrização, muita coisa pode acontecer. E por mais que a gente ali em cirurgia consiga entregar o resultado maravilhoso, depende de muita coisa para acontecer para o nariz ficar daquele jeito. E eu acho que o nariz ainda é até mais difícil que as outras cirurgias, porque, por exemplo, eu faço também face, cirurgia de mento, nenhuma delas a gente depende tanto da recuperação do paciente como no nariz. Mento, você avançou, acabou, não vai dar imperfeição, não vai retrair, não vai ter esse problema. Agora, face, menos também. Face você pode ter, às vezes, se você fizer um descolamento errado, pode ter consequências sérias, mas se você fizer a cirurgia bem feita ali, dificilmente vai acontecer alguma coisa no pós-operatório. Agora, o nariz é difícil. O nariz, ele é assim... Ele é mais complexo que todas as cirurgias de face e tudo mais. No meu caso, é mais demorado até. Eu demoro muito em cirurgia justamente porque eu procuro isso. Eu procuro fazer o máximo que eu posso em cirurgia para que eu minimize as variáveis pós-operatórias. Porque se eu vou cortar o meu tempo cirúrgico na metade para operar 2 por dia, né, eu tenho certeza que vai começar a acontecer mais problemas. Eu vou deixar de estruturar aqui, vai começar a dar um pouquinho de retração, um pouquinho de colapso. Então, aí eu vou ter que operar esse paciente de novo. Então, eu perco um pouco mais de tempo na primeira cirurgia, mas eu tento garantir uma segurança, uma durabilidade desse nariz a longo prazo. Então voltando ao assunto, né? É em consulta que tem que ser alinhado, porque ali na rede social é difícil começar a explicar de todos os problemas, tudo pode acontecer. O paciente não quer ver aquilo também. Então, até eu fiz alguns vídeos explicando no YouTube, um vídeo com mais conteúdo mais longo, mas o paciente ali ele quer ver o sonho dele, ele quer se conectar com o médico, então... Ele quer ver o nariz ali no finalzinho. Final do nariz. Transformações, depoimentos, e aí deixa essa parte para consulta. Então, a consulta é muito importante nisso, para alinhar a expectativa e a sensibilidade. Eu estou percebendo que essa paciente aqui, ela está um tantinho a mais da questão de expectativa, vamos ter que dar uma segurada. Outra coisa, todos os meus pacientes passam com a psicóloga, que também faz uma reavaliação disso. Toda a equipe está antenada com isso também. A gente tem uma equipe que sempre está em contato com o paciente. Falou, esse paciente aqui, a gente está percebendo que ele está um pouco ansioso, está demandando muito, ou está inseguro. Então a gente vai já, não somente eu, durante a consulta, às vezes passa. E outra pessoa da equipe, estou sentindo isso aqui nessa paciente, vamos marcar mais uma consulta, vamos fazer tal coisa. Então a gente sempre tenta controlar essas não só a expectativa, mas tudo que acontece no pré-operatório para que o paciente tenha uma experiência boa. Perfeito, perfeito. E você comentou agora sobre a equipe, né? Quantas pessoas hoje trabalham ali e ajudam a entregar esses resultados? Porque no final do dia a gente olha ali o Guilherme, mas a gente sabe que tem muita gente ali por trás também. Eu acho que de funcionário contratado que a gente tem, esse é 15, aí tem mais pessoal que é terceirizado. Que atua nas cirurgias. Sei lá, uns 25 uma baita pessoas, equipe. Eu acho, é muita gente. É uma baita equipe. Não dá para imaginar que uma cirurgia por dia demanda tanto de tanta gente, mas demanda. Demanda desde a parte de gravação, marketing, roteirização das coisas, aí desde a limpeza, tem uma menina que tira foto, aí outra que cuida do contrato, outra que faz não sei o que lá, comercial, vendas, muita gente para dar conta de um paciente. Aí tem também as enfermeiras que cuidam do pós-operatório, tem 2 enfermeiras para operar em cirurgia comigo e um médico auxiliar. Aí tem mais outra enfermeira que fica na clínica e outra que também cuida do WhatsApp pós-operatório. É muita gente. Para dar um suporte de excelência. Eu poderia fazer essa cirurgia com uma pessoa na minha equipe? Poderia. Né? Como foi o meu começo. No começo eu tinha uma enfermeira que era enfermeira secretária, a gente não dormia. Era absurdo. A gente já chegou no ponto de terminar a cirurgia 2 da manhã e ter outra 7. Nossa senhora. Que eu atendia de manhã e operava à tarde. Aí depois eu inverti isso aí, eu atendo só de segunda-feira a primeira consulta, a gente mudou um pouquinho. Você vai o tempo organizando a agenda, mas já fiz isso. Só que assim, a experiência do paciente não tem comparação. Então, para você ter cuidado de excelência, que os pacientes demandam muito e precisam muito de suporte. Né? A gente tem hoje, por exemplo, uma enfermeira para dormir com o paciente na primeira noite. Se ele precisar de mais dias, a gente tem também a pessoa para ficar na casa dele mais dias. Então, é muito diferente. Por mais que às vezes o resultado, eu melhorei, obviamente, conforme o tempo foi passando.
mas que o resultado não mude muita coisa, o suporte, a experiência do paciente é completamente diferente. Em que momento que você entendeu na sua jornada que era essencial ter essa equipe de apoio, esse atendimento multidisciplinar para o paciente? Queixo. O paciente vê o paciente tá reclamando de tal coisa. Ah, primeira noite teve vômito, a enfermeira do posto não estava no posto, e o paciente... Aí reclamando, não dá, isso aqui tem que ter um suporte. Então, assim, não somente... Não é só para... Hoje encanta, mas um tempo atrás foram problemas que a gente foi tendo que a gente teve que ir sanando. Aí, obviamente... Quando você resolve todos os problemas de todo o processo, vira um processo que encanta. Fala, nossa, vocês pensam em tudo, vocês não deixam nada passar. Mas por quê? Porque já tomou um monte de pedrada lá atrás. E a gente sempre tem essa filosofia. Ah, deu problema? Vamos resolver, não deixa acontecer de novo. Aí você vai implementando processos, pessoas e aumentando a equipe para ter essa E hoje o perfil fluida. do paciente, ele já vem esperando isso quando ele chega em você, né? Esse perfil de paciente também foi mudando com o passar do tempo. Sim. Você sente essa questão das redes sociais, que você falou, o paciente de hoje foi eu que criei. Não, já vem. Tô de expectativa de resultado, de experiência, mas eu sempre falo assim, ó, para os pacientes, teve alguma coisa que você acha que a gente podia melhorar? Porque eu falo assim, ó, não precisa ter medo de me falar, porque é só assim que a gente melhorou. Então, mas felizmente, se eu falar, Guilherme, foi tudo excelente, não tem um A para acrescentar. Teve um dia um paciente falou que um detalhe, você podia pintar sua privada de preto para combinar com a clínica. Tá aí, ó, boa ideia. Tá aí o sinal que tá fazendo tudo certo. Muito bom. Mas, Guilherme, dando um passo atrás no que você estava falando sobre a equipe, sobre hoje até o pessoal de marketing, no começo ali o Instagram começou de uma maneira despretensiosa, mas hoje a gente está falando aí talvez o Instagram em relação à medicina com maior número de seguidores, maior expressividade em Maringá, talvez no Brasil. Em que momento que você também percebeu que, olha, eu preciso dar uma atenção para isso aqui de uma maneira mais... não diria profissional, mas assim, eu preciso olhar direito para isso aqui, que isso aqui é importante. Não adianta eu só conseguir entregar um nariz sensacional, mas eu preciso conseguir demonstrar isso muito bem e eu preciso me estruturar nisso. Foi logo no começo, porque sem a rede social, ninguém conheceria meu trabalho, ninguém viria de outra cidade, de outro estado, de outro país para operar comigo. E tudo começou a acontecer por conta disso. Então, se eu não... movimentasse o meu Instagram, aquilo lá iria parar. Então, foi logo no começo, porque assim, como eu falei, eu tinha uma expectativa de acontecer o que aconteceu comigo no final da minha carreira, que lá aconteceu em 6 meses. Por qual o motivo disso? Rede social. Então, vamos continuar trabalhando com E aí você já chamou alguém para estar ali mais do seu lado, para ajudar nisso? No começo eu fazia tudo. Eu terminava a cirurgia. Eu consigo imaginar, assim. Eu editava, eu ficava 1 hora depois que eu terminava a cirurgia. Já era puxado. Eu já atendia de manhã, começava a cirurgia às vezes 4 da tarde, terminava meia-noite. 11 da noite, sei lá, ficava indo 1 hora editando o vídeo, as imagens e tudo mais, para depois poder postar em rede social. Então, começou, eu mesmo que fazia tudo. Não tem jeito. Aí depois começou a aparecer as coisas de social media, não existia nada naquela época lá. Era literalmente tudo mato. É interessante que o que eu percebi também. Conforme você vai profissionalizando tudo, você tem que tomar cuidado para não se distanciar. Porque o que eu percebia, quando eu fazia tudo, sabe quando você se sente próximo das pessoas que estão te seguindo? E aí, conforme eu fui, óbvio, muita coisa acontecendo, eu também cansei, mudei um pouquinho a minha rotina e não dava conta de... Eu vi que assim, eu sou meio 880. Ou eu vivo no Instagram, eu posto tudo. Eu postava minha mãe correndo atrás de mim, mandando escovar dente. É umas coisas assim, eu escancarava. Ou eu não fazia nada. Eu não conseguia ter um meio termo das duas coisas. Então, vai ter que cuidar disso, porque às vezes você profissionaliza demais e dá aquele distanciamento da tua audiência, assim. Então, tem que ter um cuidado aí para você se manter próximo, conversar com ela. Porque eu passei por isso na mesma fase, né? Eu fiquei, agora eu tô livre da rede social, só vai gravar minha rotina e tudo mais. De uma certa forma é interessante, mas eu senti que eu perdi um pouquinho da conexão com a audiência. Então, é o equilíbrio que tem que ter das duas coisas. Eu lembro também que vários casos assim que mostrava, antes aí o Zé da pizzaria lá, ele postava aquela pizza tudo mal feita lá e todo mundo gostava e tal, depois começou a postar tudo aquela foto de estúdio. Editado, com luz. Ninguém mais interagia. Então, tem que ter um pouquinho...
Mas eu ouvi falar isso que foi interessante. Você fazer uma coisa muito produzida pro Instagram é como se você estivesse indo de terno pra praia. Então, rede social passa uma coisa mais descontraída. Então, você também não pode fazer uma super produção porque não vai ter muito... Fica um pouco descolado com o que as pessoas esperam ali. Isso, exatamente. Legal. Faz total sentido. E com o crescimento da clínica, vocês começaram a ter que olhar não só para essa questão da jornada do paciente, mas para a gestão, para entender exatamente, olha, onde que a gente pode melhorar aqui. Eu preciso de uma pessoa só para olhar e me ajudar na gestão. E isso veio naturalmente com essa visão de empresa também, né? Não só a medicina. E a gente percebe que muitos médicos ainda ficam um pouco nessa dúvida, né? Mas eu tenho que entregar aqui o meu serviço médico, mas até que ponto eu preciso me dedicar a isso e buscar esse conhecimento, porque não é algo que vem da faculdade. Como é que foi isso lá na clínica? Como é que foi esse crescimento e estruturação? Minha mãe já fazia gestão da clínica com meu pai, então sempre vi que tinha essa importância, né? Porque a gente só trabalha, opera, se for ter que fazer coisa de gestão, a gente tá perdido. Não aqui, mas também não dá para abandonar. A gente tem que ter uma noção da gestão, porque já passei algumas fases também que eu meio que abandonei a gestão e aconteceram várias coisas que não estavam muito alinhado com o que eu pensava. Então, gestão é muito importante, né, para tudo, só que o problema do médico é esse, que ele só trabalha e às vezes ele tem a gestão, a secretária que rouba ele. Aconteceu com meu pai. Ninguém fazia gestão dele, era a secretária e roubava. Então, a gente ouve muitas histórias dessa. E não só para isso, né? Mas a gestão para você entender o que está acontecendo, como é que está o comercial, como é que está o marketing, o que está se passando na clínica, vigilância e um monte de coisa que, assim, é um mundo por trás da medicina que a gente não quer saber, é chato. Então, assim, mas acho que assim, a parte de, pelo menos de estratégia, o médico tem que estar a par para saber onde que ele quer chegar, para que caminho ele está indo. E o marketing também. Não dá para o médico também achar que, não, vou contratar uma equipe de marketing, não vou entender nada disso e vou fazer o que eles mandam, que... também tem um outro livro, não lembro quem que fala isso, mas eu falo que o marketing é muito importante para... Como é que é a frase? Eu vou pesquisar depois, mas é mais ou menos assim, que o marketing é uma coisa muito importante para ser delegado pelo dono da empresa. Então... Todo mundo tem que saber um pouco de marketing e de vendas também. Vendas faz muita diferença e quem tem que vender, primeiro de tudo, é o dono da empresa. Então, o que a gente faz em rede social nada mais é que também é uma venda. A gente está anunciando nosso produto, não que eu não estou oferecendo, compra aqui o meu serviço, mas tudo faz parte disso. A empresa só movimenta se você tiver venda acontecendo. Então, se você não se inteirar um pouco disso, você perde a mão da tua empresa. E muitos médicos têm medo de burocratizar essa jornada do paciente, né? Você vê que essa questão da sua equipe está toda alinhada à questão da gestão, a questão contratual até com o paciente. Você vê que isso facilita quando o paciente chega para você poder cuidar só da saúde dele? Não, com certeza. O médico ele tem que fazer basicamente a consulta e cirurgia, pelo menos na minha visão. Aí, além do marketing e algumas coisas estratégicas, né? Mas assim, eu não faço nem prescrição, eu só tenho um grupo ali que eu vou, receita para paciente e tal, elas fazem a receita porque ali você perde um tempo que é precioso. Então, e você ter tudo alinhado, passa a impressão do paciente de profissionalismo. Então, nenhum paciente acha ruim de assinar um termo de consentimento, acha ruim dessa parte burocrática, porque a maioria deles também ou tem empresa ou já fizeram outras coisas que precisam dessa parte burocrática. E se você faz isso de uma forma bem processualizada, com várias pessoas dando suporte, para você falar, nossa, Guilherme, eu vou trazer o que eu aprendi aqui no processo de vocês para minha empresa, porque é tudo muito organizado, cada um tem um papel, vocês dão um panorama de tudo que vai acontecer, eu não fiquei com dúvida em momento algum, então achei tudo muito organizado, parabéns e vou levar isso para minha empresa. Então, pelo contrário, você passa mais segurança, mais profissionalismo ao fazer todas essas etapas necessárias para o paciente poder fazer a cirurgia. E além da clínica e das sinoplastias, você atua também como palestrante internacional, fellow, e desenvolveu uma linha própria de equipamentos para cirurgia.
primeiro, né, em que hora você consegue fazer isso? E segundo, como é que isso foi se somando ali à rotina? Começou o seguinte, eu fui muitas vezes para os Estados Unidos para aprender. Então, o que eu sempre quis fazer é solucionar problemas que eu tive. Então, por exemplo, o que foi o problema? Toda vez que eu queria lembrar de alguma coisa, um detalhe, um ponto, eu tinha que voltar para os Estados Unidos para assistir o cara operando de novo. E aí começou a acontecer o seguinte, como eu comecei a me destacar bastante na área, vários colegas vinham para me assistir operar. E aí cada semana era um médico diferente que eu tinha que explicar tudo que eu estava fazendo e estava ficando já com todo o tempo que eu tinha, estava me consumindo. E aí não somente isso, mas também eu gostava de receber. No início tudo muito legal. Falei, nossa, o médico vindo lá do Amazonas para me ver operar, que legal. Então a gente ia fazer almoço na casa dos meus pais, só que depois de um tempo começou a falar, cara, tá demais, tá? Eu tô perdendo às vezes 1 hora mais de cirurgia para poder ficar explicando para eles, então vou trazer uma solução. Eu vou gravar esse conteúdo e vou vender, porque tem custo, né? Claro. E para também, que isso aí? Me traria uma receita. E eu também não precisaria ficar toda semana explicando para um médico diferente pro resto da minha vida. Alguém que tá vindo me visitar, porque eu também não negava, eu não cobrava e não negava. Então, qualquer um que vinha aqui, eu assistia. Né? Hoje eu entendo de uma forma diferente. Hoje eu tenho que cobrar, porque é meu tempo, o tempo do meu paciente está ali. E, enfim, mas nessa época eu tive essa ideia de gravar para poder ajudar mais os meus colegas que estavam em busca de conhecimento. E sem precisar ficar vindo, porque às vezes ele pode estar na casa dele, aprender muito mais do que ele aprendia em uma semana aqui, ele vai ter acesso a várias cirurgias, ele pode rever. Por exemplo, eu aprendi a fazer costela, tirar costela num vídeo. Então a primeira vez que eu fiz uma costela, eu dava play e pause no vídeo e ia fazendo ali. Só que eu já tinha assistido várias, já tinha noção. Mas eu vi que essa estratégia do vídeo funciona bem, para médico já tem uma noção do que está fazendo. Então, aí decidi fazer isso e foi um sucesso, né? As pessoas, ensinei muita gente a operar nariz. Eu falo, meus maiores concorrentes hoje são meus alunos. E aí, também tem a parte dos instrumentais, que foi outra questão que eu via que com o instrumental existente eu não conseguia entregar o resultado que eu queria. Então, faltava aparelhos de precisão, eu inventei o marcador nasal, aquele que coloca em volta do nariz para a gente saber exatamente o que está acontecendo em 8 áreas do nariz ao mesmo tempo. Então, a gente consegue... Eu fui um dos precursores do uso da simulação computadorizada no Brasil também, de como você vai simular o nariz, como você vai estudar, apresentar para o paciente. Tinha muita resistência, falava, não, você promete resultado, depois vai vir processo. Eu só me livrei de problema até hoje simulando, porque a hora que eu simulo um resultado e o paciente não gosta, como é que ele vai gostar de um resultado que eu vou fazer em cirurgia? Então, isso ajudou muito, porque tem paciente que às vezes não sabe o que ele quer e simula, mas eu queria analisar esse fone, nariz não tem como fazer. Então não quer. Então ótimo, quem não fez cirurgia. Tá tudo bem, você não ficou descontente. Porque ele descobriu antes, né? Exatamente. E aí, na simulação também é interessante que o paciente começa a vir muito no detalhe. Não, mas aqui. Eu falo, calma, então vamos lá, deixa eu explicar bem, isso não é assim que funciona. Né? E aí você consegue manejar o mecanismo de filtragem do seu paciente. Exatamente. Isso aqui não é uma massinha de modelação, não é bem assim. Isso, aí você consegue, nesse momento da simulação, você consegue pegar o paciente com uma expectativa irreal muito alta e que você não vai conseguir entregar. E às vezes eu falo, é legal acontecer isso agora, porque se eu opero você, vai ser ruim para nós dois. Você vai ficar infeliz e eu também, porque eu falo para os pacientes, eu quero ver a tua felicidade. Se eu te operar e se você não ficar feliz, para mim a cirurgia foi um fracasso. Eu não quero isso, eu não preciso do dinheiro para isso, não é essa a questão. O dinheiro é só uma consequência. Para mim o que importa é a felicidade do meu paciente. Se eu não estou entregando isso para você, vai ter perdido teu tempo, teu dinheiro, e eu também vou ficar insatisfeito com o resultado que eu te entreguei, a gente vai ficar chateado um com o outro e só vai piorar. Então você entende que é melhor a gente não prosseguir? Né? Ou você pensa um pouquinho melhor, estuda, analisa, depois de volta a comer. Nunca negativa é definitiva. Tem paciente que eu já neguei um tempo, realmente, se você falou aquilo para mim, eu dei um tempo, pensei melhor e eu mudei completamente, e aí a gente segue para cirurgia. Mas a gente tá falando de outra coisa, o que era? A gente tava falando sobre as empresas e negócios fora. Aí veio os instrumentais que eu falei da simulação, que eu fugi um pouco da linha. E aí eu fui criando tudo que eu via que tinha dificuldade de padronizar, o que ia dificultar para os meus alunos. Eu falei, isso aqui eu sei fazer, mas eles não vão saber. Deixa eu inventar uma coisa para resolver isso aqui. Então teve os moldes também que a gente consegue colocar um moldezinho de silicone dentro do nariz do paciente para simular várias versões do nariz. Então a gente faz uma simulação no computador
e eu calculo ali os milímetros que eu vou precisar modificar. E eu vou com o molde, eu faço uma simulação intraoperatória. Então, eu faço várias versões do nariz, com a ponta um pouquinho mais levantada, mais baixa, menos levantada, um formato diferente do molde. Então, assim, são infinitas combinações que a gente consegue fazer com isso dentro do nariz. E aí eu tento replicar exatamente o que eu fiz na simulação. Se o formato ficar igual, ótimo, porque às vezes a gente faz aquele formato ou aquelas medidas exatamente na cirurgia e o formato não fica tão legal. Então, a gente precisa fazer algumas modificações daquilo lá para poder alcançar o melhor formato para o paciente. Então, os moldes permitem isso. Aí, mais uma coisa que eu inventei, primeiro eu fazia na tesoura, aí eu colocava, gostei desse, guarda esse aqui. Aí eu reutilizava, a gente esterilizava, e aí, não, agora esse formato aqui ficou melhor. Ou a variação, esses dois estão bons. Aí comecei a juntar uma cartela de molde e falei, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, eu mandei para um amigo meu que é projetista, ele vetorizou. Aí colocou um negócio de vetor, depois eu descobri uma máquina que recortava o silicone e aí a gente fez... Hoje tem, acho que, é uma plaquinha assim, tem 3 diferentes moldes, mas cada um dá para fazer, sei lá, 10 combinações. Então, 30 combinações de molde. E aí você pode ir lá e destaca e usa o que você acha que é mais adequado ali em cirurgia. Então, foi por necessidade de melhorar minha cirurgia ou de facilitar para alguém que estava aprendendo para poder fazer a cirurgia melhor. Mas interessante que ao criar ferramentas e eu criei um fluxograma da rinoplastia. Então, assim, que a cirurgia era muito anárquica. Vou começar na ponta, depois vou pro dorso. Tipo, não tinha uma linha de raciocínio, por que fazer primeiro a ponta, depois ir pro dorso, depois fratura, depois tirar o septo. Então, era muito... Ninguém sabia qual a ordem certa. E aí, eu, com o tempo, fui... vou colocar isso no papel. E aí, eu fui criando o fluxograma e eu modifico ele até hoje. Então, ele já tem são mais de 1000 passos na cirurgia, mas... Tudo isso que eu fui fazendo era, na verdade, para ajudar os meus alunos, mas acabou que me ajudou também, que eu sistematizei a cirurgia e tudo que eu pensava para melhorar para eles acabava facilitando para mim também. Então, foi meio que dessa maneira. Sempre foi, ao mesmo tempo que eu estou operando, eu estou tendo dificuldade com isso aqui. Dá para fazer instrumento assim. Aí eu mando para o cara fazer o projeto, depois mando para o cara fazer instrumental, aí depois de um ano o negócio sai. É trabalhoso, é demorado, mas... Não é do dia para noite, como parece, né? Bacana. E tudo isso influencia na sua rotina e tudo mais. Como que você administra hoje a sua rotina de cirurgias, pacientes, vida pessoal? Você consegue ter um equilíbrio hoje? Ou você ainda é muito voltado para o trabalho? Tem um horário bom ali, das 8 da noite até as 6, né? Que fica vago ali. Aí... Eu cheguei ao ponto de... Como eu falei, eu atendia de manhã e fazia cirurgia na parte da tarde. Aí às vezes atrasava a cirurgia do colega de manhã, às vezes eu começava uma da tarde, começava 4. Aí acabava com o meu dia. Mas enfim... eu comecei a ficar muito cansado, como eu falei, eu quase não dormia, e aí eu comecei a ter dor nas costas, porque eu não estava fazendo academia, minha academia antes era no final da tarde, não conseguia ir, aí operando, posição de operar é assim, né? Nossa aqui, senhora. E aí eu comecei a ter uma dor insuportável nas costas, eu preciso voltar para academia. Aí não tinha horário, 6 da manhã, vai lá, eu 6 da manhã na academia, eu dormia meia-noite, acordava 5h30, meio dormindo já, e fazia academia super cansado, mas enfim, tava indo. Aí eu fui organizando minha rotina conforme o tempo foi passando. Então, em vez de atender todo dia, eu comecei a centralizar na segunda-feira e fui reorganizando. Ainda assim, a rotina é bem puxada, né? Eu faço, vamos lá, de manhã eu faço academia, depois normalmente eu vou depois ou pro consultório ou pro centro cirúrgico. Aí depois, segunda, quarta e sexta, eu vou depois da cirurgia pro consultório. Hoje é quarta, né? Hoje. Então, vamos dar exemplo de hoje. Eu fui na academia, fui pro centro cirúrgico, acabei a cirurgia, fui pro consultório, ver o paciente do pré-operatório que vou operar amanhã e depois, e aí vim aqui. Então, eu consegui dar uma organizada, também com uma equipe me ajudando por trás. Tem coisas que, por exemplo, muitas das coisas que demandariam de mim tempo, elas já pré-aprovam para mim alguma coisa e eu só dou o aceite final. Então tem uma rede que me ajuda hoje, mas eu consigo, assim, gostaria de ter mais tempo pra mim. É puxado, mas eu consigo terça e quinta aí sair direto da cirurgia e ir pra lá jogar tênis, final de semana também, mas assim, aí tem que pensar no tempo livre, criar roteiro pra rede social, gravar, não sei o que lá, então é puxado, mas eu consegui ter um pouquinho de equilíbrio, eu acho, mas gostaria de ter mais tempo para mim. Essa organização da empresa acaba refletindo na sua vida pessoal, né? Sim. Você consegue hoje cuidar mais de você, Sim. Coisa que você não conseguia no início, que você fazia o seu Instagram, que você era você e sua secretária, enfim,
isso reflete também na sua rotina. Não, com certeza. Tem que ter, se a sua empresa estiver organizada, você consegue organizar a sua vida. Mas assim, é sempre pensando sempre como melhorar, em todos os aspectos da vida. E falando agora um pouco então sobre vida pessoal, porque a gente está caminhando aí para um casamento, não sei se todo mundo estava sabendo ou não, mas de vez em quando ele posta alguma coisa assim para o pessoal imaginar, um terno, alguma coisa assim. E a Janine agora, né, já há algum tempo ajudando na organização da clínica, ajudando a estruturar lá uma série de processos, de projetos. Como é que foi trazer ela para dentro, para estar mais próximo dessa rotina, e como é também conciliar esse papel de ela em casa enquanto família e ela também na clínica enquanto gestora? Imagino que não seja algo também muito fácil. Não. Assim, por muito tempo a gente teve uma gestão familiar na clínica, só que estava dando muito atrito, né? Aí acabava que reunião, jantar na casa dos meus pais, e acabava virando discussão sobre clínica e não estava fazendo bem, a gente não chegava num consenso, a gente tem uma visão muito diferente. Enfim, aí eu tomei a decisão de tomar a clínica para mim, e com o tempo acabou que foi mudando a gestão e a Janine foi dando mais opiniões, se inteirando cada vez mais, até o ponto que eu falei: Janine, você tem que me ajudar na clínica porque eu estou precisando. Aí foi quando ela realmente veio para assumir a parte da gestão, e a parte assim, do relacionamento tem que adaptar, porque é difícil. Ela vinha falar comigo de trabalho, depois eu chegava em casa, aí antes de me dar oi, não sei o que lá, também teve que ter uma organização. Então hoje que a gente combinou não falar de trabalho depois das 8 da noite, porque estressa, aí depois você não dorme bem e fica pensando naquilo. Então, ó, 8 da noite, acabou. Ela vem falar de trabalho e falou: não dou Me manda um e-mail, por favor, eu vou olhar amanhã. Eu respondo. E aí a gente começou, sei lá, terça-feira é o dia que a gente vai chegar uma mensagem minha essa semana. Eu falei: Guilherme, lembra que a gente combinou terça-feira de conversar sobre as coisas da clínica? Você tem tênis, pode cancelar isso. Saco. Não dá nem pra esconder a agenda. Aí, enfim, aí tem que combinar um dia pra não ficar as coisas pendentes. Tem que ter um dia pra resolver isso e pra não ficar uma coisa sempre assim, porque tem coisas que precisam de mais tempo pra ser resolvido. Então Guilherme, aquele negócio só te estressa, você não resolve nada. E, enfim, tem que ter um bloco de tempo para ser as coisas pensadas e resolvidas. Então, é isso que a gente combinou, de ter um tempo para isso. Às vezes, saindo da academia, né, que às vezes eu vou para o centro cirúrgico, ela vai para casa. Então, a gente está no carro, é um momento também que a gente aproveita para conversar. Precisa resolver alguma coisa, o tempo de trânsito morto. Natural. A gente já se liga e fala: tá precisando resolver isso, já pelo menos elimina os assuntos do dia, os mais urgentes ali naquela meia hora de trânsito que você não faz nada. Então, uma estratégia legal que a gente achou também. E é isso, mas o principal é tentar manejar os ânimos aí, porque é estressante trabalhar em casal. Ela é muito ansiosa, eu sou muito tranquilo. Então tem uma diferença de comportamento muito grande. Tem outras qualidades também, que por eu ser muito tranquilo também, às vezes eu deixo as coisas meio assim, e ela tem que resolver, e às vezes realmente são coisas mais urgentes para serem resolvidas. Então é difícil, acho que a gente nunca vai achar o equilíbrio, mas é sempre tentar buscar ele. Legal. E você é uma pessoa que gosta de projetos novos, né? Então, e em mais de uma reunião a gente já teve que conversar e a gente falou: não, esse projeto aí eu não vou nem começar a conversar ainda, deixa o Guilherme lá imaginando ele, quando a gente resolver os outros a gente começa esse. Isso é tipo o 7 de Enneagrama, sabe? Né? Tipo isso, assim, né? Eu imagino como é. O meu Enneagrama tem um galho forte ali nisso, né? Então, assim, tá aqui no escritório também, é tipo assim: nossa, tô com um projeto aqui sensacional, vamos começar. Eu falei: bora, por que não? O resto que tá ali, depois a gente descobre como resolver. Mas eu sei bem como é. E agora, né, olhando um pouco para trás em relação a tudo que você passou, você acha que tem talvez um ou vários aprendizados essenciais que mudaram a sua visão sobre a profissão? Quando eu comecei a trabalhar como otorrino, eu amava a profissão, amava o otorrino, amava tudo. Aí comecei a trabalhar, que é questão de ter pouco paciente, depois eu fui, como eu falei, comecei a trabalhar, trabalhava muito e ganhava muito pouco, né? E aí você ficava: caramba, eu lembro que um ponto marcante foi quando eu fui fazer um apartamento, mobiliar, e aí eu via que
Cara, Nossa, nem me fale. eu preciso trabalhar um mês para pagar o móvel, o aparador do sofá. que mundo a gente vive? Tipo assim, eu fui, não desmerecendo, mas sabe, eu falei, eu ganhava R$99 para operar uma amígdola, botar uma criança na mesa que ela com chance de morrer. Que já aconteceu. E o cara foi desentupir o ralo da minha casa, comprou 250. Tipo, eu pegava em 3 cirurgias, o cara, uma visita de 20 minutos, jogou um produto no ralo, desentupiu. Falei, não tá, aquilo aí realmente desanima. E aí depois eu fui entender que é a questão do Ikigai. Então, vocês conhecem o Ikigai? Já ouvi falar, mas acho melhor... exato. Acabei de voltar do Japão. O Ikigai, como é que é? São 4 círculos que... Quando você tem, por exemplo, tem um círculo lá de você, do que... vamos lá. O que você ama, o que você é bom, o que você pode ser pago e o que o mundo precisa. Então, por exemplo, se você tem aqui o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa, é o que eu tinha no otorrino. Isso aqui, você tem lá alegria e plenitude, mas sem prosperidade. Isso te dá um vazio. Então, é isso que eu estava tendo. Então, eu trabalhava um monte, amava, o mundo precisava, eu era bom naquilo lá, mas, sabe, trabalhava sem remuneração, você não tem estímulo. Então, eu comecei a ficar triste. Né? Eu trabalhava um monte, mas para quê? Para depois não conseguir fazer as coisas que eu gosto, não poder ter tempo, deixei de fazer tudo que eu gostava de fazer de final de semana para operar. De pacientes que eu não consigo pagar o ralo da pia que o cara vem desentupir no final de semana. E você fica puto, na verdade. Então, o que faltava isso era o que eu podia ser pago para fazer. Então, ter uma remuneração adequada para o que eu estava fazendo. E naquela época era inadequada. Então, isso aí é o Ikigai, que no começo eu não tinha, né? Porque tudo isso que eu comentei, depois eu alcancei. Só que depois, só que eu fui entender o que era o Ikigai, eu falei, isso aqui eu sei bem como é que funciona. Agora sim, agora. Porque eu passei por isso. O aprendizado é você tentar, na sua profissão, encontrar o seu Ikigai. E ver o que está faltando. Então, por exemplo, naquela época, se tivesse mais clareza disso, talvez poderia ter acelerado um pouco do processo, que eu digo que não. Mas pelo menos está claro. Por que eu estou infeliz nessa minha profissão? Ah, porque eu não sou bom. Isso é legal. Ah, porque eu não amo o que eu faço. Eu sou bem pago, o mundo precisa, mas não é o que eu amo. E tem muito profissional que fica procurando conhecimento técnico e não entende que não é isso que está faltando, né? Que é outro desses pontos que ainda não foram ajustados. Sim. E às vezes você passou pouco tempo e tudo aconteceu. Agora tem gente que fica 10 anos pensando e não atinge. Sim. Guilherme, você falou que em 6 meses você atingiu o fim da sua carreira, né? A gente entende que assim, você atingiu o auge, continua, mas quais os próximos passos daqui para frente? O que você almeja ainda? Eu quero trabalhar menos. Se a Janine fosse responder, ela diria um filho. Eu já ouvi isso aí antes. Mudar de país. Mudar pro Japão. Esse é um ponto. Eu acho que tentar... Eu estou trazendo mais profissionais, formando mais profissionais para operar sob minha tutela, com a minha técnica, expandir a clínica não somente para a parte de rinoplastia, mas para a parte de face. A gente está trazendo também pessoal de transplante capilar. Então, fazer, na verdade, uma clínica onde o foco é a excelência. Então, para que também não dependa só de mim. Porque hoje em dia, você ter uma clínica... Ser pequeno é difícil. Né? Então, quem a gente contratou para fazer o projeto de expansão da clínica falou isso. Ser pequeno é difícil, porque você tem muita dor de cabeça e você resolve só o teu problema. Você pode ter, muitas vezes, o mesmo tanto de dor de cabeça, só que ter muitas pessoas trabalhando para você, tirar essa dor de cabeça dela e você ser remunerado por isso. Então, para as pessoas é interessante que elas vão ter só que trabalhar, não cuidar da gestão e muitas vezes ter um custo menor do que ela teria sendo sozinha. Então, a ideia é essa, agregar mais profissionais de outras áreas também de excelência para que a gente consiga fazer uma clínica que consiga se manter sozinha, ter um custo menor e eu poder ter mais tempo, porque eu acho que o objetivo final de todo mundo é conseguir ter mais tempo de qualidade. Porque depois que eu fui pro Japão agora, tanto inveja, cara. Eu fui fazer o curso de sushi lá com... Eu vi. E aí acabou que só tinha eu mais um cara que é lá da Colômbia, do México. Aí ele falou que tava viajando fazia 3 meses já. Eu falei, o que você faz? Aí ele contou que tinha uma empresa que vendeu. Eu falei, cara, não sou rico, mas eu vivo com a renda que eu tenho lá dos investimentos e só viajo. Eu falei, nossa, que beleza. Eu falei, mas isso aqui é ser riqueza. Hoje ser rico você não é ter milhões no banco e só que viver trabalhando. É você ter tempo e ele fazia isso. Viajava com a família, tava vendo de mudar para perto da praia. Também tem questão de propósito, né? Porque tem pessoas que vão viver essa vida e
Vão achar que é meio sem propósito. Sim. E eu, pro meu lado, eu já adoraria. Eu adoro ter tempo, eu quero desenvolver mais minha parte espiritual, eu gosto enfim, de fazer coisas que não são só relacionadas ao material. Eu acho que me falta tempo para curtir um pouco mais da vida em si, não só o trabalho. Minha vida não é trabalho e hoje em dia eu vivo uma vida de trabalho, mas o objetivo é daqui a pouco ter uma vida mais tranquila. Sensacional. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Eu me pergunto isso às vezes porque eu não sei se realmente eu mudasse isso, mudaria algo no meu presente, mas eu percebo que por essa questão de querer fazer muitas coisas, eu amplio muito as coisas que precisam da minha atenção e acaba que eu não dou um foco devido, às vezes, no que é mais importante. Exemplo, que eu falei da clínica que eu estou fazendo agora, eu poderia ter feito isso lá em 2017, que aí eu resolvi fazer o Virtual Fellow, a empresa de materiais, aí dividi o meu foco, eu tinha que criar conteúdo, tinha que fazer lançamento, não sei o que lá. Tem uma hora que eu não aguentava mais, eu parei, não fazia nada de nada, porque fala, Guilherme, você tem que fazer, eu já fugia para um lado, e já fugia para o outro, que era tanta coisa para fazer que eu não dava conta. Então, por não dar conta, eu acabava não produzindo tão bem ou não conseguindo fazer coisas que iriam me permitir expandir ou ter uma fonte de renda que não fosse das suas horas em cirurgia. Exatamente. Então, às vezes eu penso que seria talvez melhor não ter criado o Virtual Fellow para ter me dedicado somente à clínica, ou às vezes se eu tivesse focado mais no Virtual Fellow ainda e não ter dividido, assim, é difícil você saber. Porque mas o que eu senti foi isso, que ao eu ter muitas coisas para fazer, acabava que me dividia o foco e eu não produzia, acabava que nenhuma crescia como poderia crescer. Também teve várias outras questões de pessoas que eu achei que estavam me ajudando, que não ajudaram tanto, falhas de administração, gestão. É difícil saber, de fato, o que foi e o que não é. Né? Determinante e o que não, né? E aí, segundo o cara peraí. Eu sempre falo o nome dele. Napoleon Hill. Segundo Napoleon Hill, cada fracasso esconde a semente de um sucesso de igual ou maior proporção. Né? Então, nunca se dá para falar assim, eu voltaria no tempo, faria diferente isso. Não, porque às vezes a falha que você teve lá na frente vai ser o que vai fazer você, ou o que me fez, por exemplo, crescer. Por exemplo, o otorrino. Né? Se eu não tivesse tido essa falha no otorrino, eu não estaria aqui agora. Eu seria um otorrino muito bom, talvez com uma remuneração ok, e estaria mais ou menos feliz. E aquela falha, aquele problema que eu tive no passado me fez me tirar da inércia, eu preciso mudar, preciso fazer outra coisa. Realmente eu era mais apaixonado pela renoplastia do que pelo otorrino, que realmente me fez mudar e transformou minha vida, transformou a vida de milhares de colegas cirurgiões, de milhares de pacientes. Hoje em dia eu sei que eu opero não somente com as minhas mãos, mas as técnicas que eu criei operam milhares de pacientes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, eu tive esse impacto na técnica de renoplastia mundial e se eu não tivesse tido aquele fracasso, isso não teria acontecido. Então, nunca dá para saber o que é certo e o que é errado. Legal. E, Guilherme, que conselho que você daria para quem tem você como referência? Médicos, pessoas. Você é referência em muitas áreas, né? Como empresário. Você sabe que seus próprios pacientes entram ali dentro da sua clínica e aquilo ali não é só uma clínica, é uma empresa muito bem estruturada, né? Olha, vamos lá, vamos segmentar então. Eu acho que para médicos eles têm que entender que a medicina não é só ir operar e atender, tem que entender um pouquinho de gestão, tem que entender um pouco de marketing, tem que entender um pouco de vendas. Eu vou dar a dica que um livro que se aplica muito bem à medicina na parte de vendas é o Spin Selling. Muito bom esse livro. Vocês lembram também? Que é basicamente o que eu já fazia em consulta sem saber. Aí se você entendendo, você aprimora um pouquinho melhor, que quem pensa em vendas, assim, parece que venda está passando a perna na pessoa. Não é, você está realmente oferecendo uma solução para cuidar dela, para tratar bem dela. Então, com essas técnicas, você consegue mostrar isso para a pessoa de uma forma que ele entenda e que você se conecte. Então, o Spin Selling é bem legal nisso. De marketing, a gente tanta coisa, mas eu gosto muito do que o Gary Vee fala. Então, quando a pessoa começar a se interessar um pouquinho na parte de marketing, cursos de Instagram, tem muitas pessoas muito boas que têm cursos de Instagram hoje em redes sociais.
Isso se aplica para todo mundo, na verdade. Né? Marketing e vendas é a base de qualquer coisa. Seja você um profissional liberal, seja você um empresário. E o que mais? Eu acho que essa questão de você tentar equilibrar um pouco do relacionamento, colocar um limite de horário, você conversar de trabalho, ou determinar um bloco de tempo para você tratar daquilo lá e não deixar aquilo avançado no relacionamento, nos momentos de você ter um tempo familiar, muito importante. Sono, se eu não durmo bem, eu não funciono bem, você fica irritado, você briga, você não produz bem, então a gente também tenta priorizar sono. Chega ali, a gente deita 9h30 da noite para dormir umas 10, acordo 5 da manhã, ainda que isso aí me faz falta, eu preciso dormir 8 horas de sono, às vezes eu tento dormir um pouquinho mais cedo também, mas sono é muito importante, não menosprezar, não, porque eu trabalho um monte, não sei o que lá, não é legal, prejudica a tua saúde, então eu pego aquela época que eu também só trabalhava e não dormia, eu tava acabado, eu lembro que eu vivia, parecia que eu vivia com uma nuvem na minha frente, assim, que eu não via a realidade como ela era, sabe, é sempre, chama brain fog, né, em inglês isso aí, não sei como é que tem tradução em português, mas eu vivi, tipo assim, 5 anos daquele jeito, e aí quando eu comecei a dormir bem, eu falei, gente, isso aqui quer viver sem aquilo lá, então é importante você priorizar a saúde, alimentação, fazer exercício físico, então tentar buscar equilíbrio. Você não vai ter equilíbrio o tempo sempre, inteiro, né? o tempo inteiro, mas acho que tentar buscar, principalmente questão de saúde, relacionamento. Então, tem as áreas da vida que você tem que tentar priorizar, assim, e a ilusão você achar que você vai ter sempre tudo equilibrado, uma hora uma vai estar para baixo, vai ter que buscar, e enfim. Mas acho que tentar buscar o equilíbrio, não se deixar abandonar a tua saúde, tentar viver uma vida um pouquinho mais regrada, por mais que seja difícil, acho que é importante para a saúde, para os negócios, para tudo de uma forma geral. Bacana. Sensacional. Muito bom conhecer um pouquinho mais da sua história. Esses bastidores são muito interessantes, né? Porque Até a gente parte vê... da lagartixa. Realmente algo que ninguém imaginava aqui no podcast. Eu fiquei com medo se ele ia continuar com outros animais. Aí eu não contei que eu tentava abrir ela com waterpick, né? Eu falei essa parte ou não? O quê? O que é waterpick? Waterpick é um negocinho de limpar dente que você colocava assim. E ela tinha um jato forte. De secar o meio da lagartixa com aquilo lá. Meu Deus, a Luísa Mel vai acabar com esse episódio. Gente, ele parava na lagartixa, tá? Era só era o máximo. Só lagartixa. Por favor. Saindo preso do episódio. Gente, mas sensacional. Muito obrigado pela participação. E, cara, se o pessoal quiser saber um pouco mais sobre o Instituto, sobre as novidades, seguem qual perfil, site, como é que é? Acho que o principal é no meu Instagram, Rinoplastia Scheibel, ou o Guilherme Scheibel vai aparecer também. Tem o do Instituto Scheibel, Scheibel é SCH, coloca lá. SCHEIBEL. Quem vai fazer edição, já coloca aqui. E YouTube também, estou produzindo alguns conteúdos para o YouTube. Dá muito trabalho, ainda não estou tão bem nisso como eu gostaria, mas tem alguns conteúdos legais a gente posta por lá. Legal. Acho que é isso. Legal. E site também, institutoscheibel.com, tem tudo. Várias formas de conhecer. Boa, sensacional. Pessoal, é isso. Obrigado mais uma vez por acompanhar. E sigam a gente no Instagram, @meudireitomed, @thiagokca. @Camila S. Silva. Isso aí. Valeu. Obrigado.